Mas é preciso que um oficial de justiça entregue essa comunicação. E aí isso ainda não foi feito, ainda leva mais um tempo, e o receio é que hoje, ou ontem, no CT, ia ter uma reunião, novamente, da reitora com o pessoal lá, porque o pessoal está intransigente, mesmo com uma multa de 10 mil, e estão querendo recorrer. Bom dia, Viviane. Bom dia. Então, não dá para a gente entrar lá e se expor, entendeu? A confusão. Porque eu acho que isso tudo está errado. Porque como é que os alunos, de fato, a reitoria errou em ter cortado essa bolsa assim, de uma hora para outra? Errou. Mas os alunos não podem parar uma instituição pública. É a minha opinião. E nós todos estamos prejudicados. Tem alunos para se formar esse ano, eu dou aula no quinto ano. Então, é complicado isso, né? Enfim, e espero que quarta-feira que vem isso tudo esteja resolvido. Viviane, por favor, me dá o seu número de celular. 98086 8086 3538. 3538. Ok. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp para. Porque fica mais fácil da gente se falar. Não sei também o que houve, que eu não consegui entrar. Ainda bem que eu tinha o telefone do André. E aí ele me salvou. Muito bem. Hoje seria vocês trazerem algum trabalho, fazer uma apresentação sobre esses materiais não convencionais de recuperação e reforço, certo? Não era isso? Isso. Tá. Então, vocês são 4, a gente tem bastante tempo. Vamos ver quem que quer ser o primeiro. Ou vamos fazer por ordem alfabética? Eu posso ser o primeiro. Oba, Lucas, então vamos lá. Se apresenta. Apresento. Só vou. Estava dormindo, Lucas, com sono. Não, tava nada. Me espreguicei agora. Dei o mole de abrir o microfone na hora errada. Tá certo, tá certo. Tá todo mundo difícil, assim, o mundo que a gente está vivendo mesmo. Então, vamos lá, 9h20. Só vou abrir a apresentação. E abre a apresentação. E aí, eu queria, assim, depois que você apresentar, a gente fazer uma discussão, tá? Tá bom. Tá bom. Quando tiver aparecendo, me avisa. Já tá aparecendo sim, Lucas. Ah, tá. Beleza. Tá, pode começar aqui? Vou iniciar. Tá. Bom dia pra todo mundo aí que chegou. Imaginei que ia ser presencial essa apresentação, mas acabou que não foi, mas tá tudo bem. A gente vai conversar um pouquinho sobre os materiais não convencionais para casos de recuperação e reforço das estruturas. Basicamente, eu escolhi falar um pouquinho mais sobre o TRC e o SHCC, mas ao longo da apresentação a gente acaba dando uma pincelada bem superficial em outros materiais que existem, né? Basicamente de polímeros. Então, para começar, vamos falar das principais motivações para existir o serviço de reforço ou reparo, né? Que basicamente se sustentam na necessidade de realização de algum serviço onde houve fissuração da estrutura de concreto, houve corrosão da armadura, pode ser também por desgaste ou deterioração da própria estrutura. Também hoje é comum rolar mudança de uso, que é o que chamam de retrofit, e acaba por acontecer um aumento do carregamento.
E também pode rolar algumas adaptações em que sejam necessárias algumas intervenções estruturais. Por exemplo, você cortar uma laje, vai passar uma escada. Lucas, Oi. olha só, fica aí nesse slide. Só não gostei de você falou pode rolar. Ah, verdade. Ok. Então, conserta a sua fala. Pode acontecer. Ah, tá. Gostei dessas figuras. Vamos lá, continua. Ok. Tá, ok. Então, essa imagem aqui é uma das metodologias comuns de intervenção, no qual o reparo é feito com chapas metálicas. Então, você acaba adquirindo maior seção resistente por meio da adição dessas chapas. Outro tipo de reforço é o encamisamento, que eu acho que é o mais comum e o mais difundido, pelo que eu acabei lendo. E também tem o remendo, né, que é mais o reparo. Quando você tem alguma camada que está deteriorada, você faz a remoção da camada deteriorada, faz a limpeza, aquele jateamento, proteção da armadura e passa o grout, né, na parte que foi removida. E você também tem a proteção externa. Já agora falando de uso de alguns materiais não convencionais, né, que a gente já acaba entrando na região do uso de fibras poliméricas. Algumas das principais técnicas com o uso dessas fibras tratam-se justamente do FRP, que é a fibra reforçada de polímero, que nesse caso é feito o uso de resina. Tem o FRC, em que é feito junto com o concreto. O TRC, também que é bem parecido, mas a diferença está na conformação da própria resina, no formato, a gente vai ver mais à frente. E o SHCC, que apresenta algumas particularidades é, após a fissuração, que vai ser bem interessante. Basicamente, a gente vai falar aqui nessa apresentação desses dois últimos que estão em negrito, e mais à frente eu vou comentar sobre eles. Então, antes de entrar efetivamente no material em si, SHCC ou TRC, acho que vale a pena a gente denotar aqui que existem dois comportamentos característicos em que os compósitos cimentícios se enquadram de acordo com a curva tensão versus deformação. São eles os comportamentos de strain softening e strain hardening. Ali pela imagem fica bem claro, o strain softening caracteriza que o material ele acaba perdendo rigidez após ocorrer a primeira fissuração. Justamente também apresenta a resistência à tração pós-fissura inferior à resistência à tração antes da fissura. E esse é o caso que ocorre quando há a utilização de baixo volume de fibras, geralmente entre 0,1% e 0,5%. E isso faz com que os materiais apresentem esse comportamento. Já o outro comportamento, que é o strain hardening, ocorre com os compósitos submetidos à tração direta. E no caso, após a presença da primeira fissuração, observa-se acréscimo ou manutenção dessa resistência. E também há simultaneamente o aparecimento de múltiplas pequenas fissuras, porém elas não comprometem a durabilidade, como a gente já viu na outra matéria, que a permeabilidade é responsável pela deterioração do concreto, mas assim também, como também a fissuração é responsável pela penetração desses agentes agressivos. Então esse é o caso do comportamento do SHCC, que a gente vai ver mais à frente nessa apresentação. Agora falando efetivamente do uso do TRC, e aqui na apresentação eu achei legal primeiro a gente entender o que são materiais compósitos. A gente vê na apresentação esse nome direto, muitas vezes a gente acaba passando sem efetivamente pesquisar o que significa. Eu achei que valia a pena, gostei dessa imagem. Então basicamente materiais compósitos são compostos por duas ou mais fases, que são de propriedades físicas e químicas distintas. E no nosso caso, irá se tratar da conjunção entre as fibras e uma matriz.
Então o TRC, que também é conhecido como concreto têxtil, é um exemplo desse material compósito, que é composto por fibras mais uma matriz cimentícia. Então um compósito com uma composição de fibras mais matriz cimentícia, nada mais certo do que primeiro começar falando das fibras. Então as fibras são a parte principal, que é responsável pela resistência à tração. E justamente as fibras elas podem ser orientadas em uma direção ou múltiplas direções. Existem várias técnicas de conformação dessas fibras. Eu acabei não trazendo na apresentação para não ficar muito maçante. E além disso, as fibras mais utilizadas são a de carbono, vidro, basalto e aramida. A gente pode ver aqui nas imagens. E cada tipo de fibra utilizada ela tem uma característica de você unir, né, as duas direções. Então, para a confecção do TRC, né, o concreto têxtil, as fibras contínuas apresentam-se na forma de malha, quadrangular ou retangular. Agora falando da matriz, basicamente a matriz, que nesse caso aqui é a cimentícia, ela exerce a função de ligante do compósito, trata-se da argamassa ou do concreto. Ela promove a ligação do substrato de concreto, além de beber a malha e a grelha do FRP. A matriz exerce a função de transmitir e distribuir esses esforços para as fibras e também funciona como material de proteção contra a ação de agentes agressivos externos. Falando da aplicação do concreto têxtil, basicamente ele visa substituir as barras convencionais de aço como reforço para a estrutura de concreto armado, que é feito por meio da inserção dessas fibras contínuas e bidirecionais distribuídas em forma de malha. Como foi visto anteriormente, as malhas podem ser produzidas por fibra de carbono, álcool resistente, carbono ou basalto, sendo que a fibra de carbono apresenta melhor desempenho devido a uma resistência à tração, porém ela tem um custo superior quando comparada aos outros tipos de fibra. Agora falando do comportamento durante a aplicação de carga, a principal característica do TRC é a geração de múltiplas fissuras espaçadas, e isso gera grandes deformações, mas o ponto positivo é que essas grandes deformações não geram fissuras tão profundas. E o TRC ele pode apresentar, seu comportamento pode ser dividido em 3 estágios, que são visíveis ali na imagem. Sendo que o estágio 1 é o regime elástico linear, onde não foi efetivamente constatada a presença de nenhuma fissura, e está naquele regime no qual não é atingida, vamos dizer, a tensão de escoamento, no gráfico de tensão de deformação comum. E o estágio 2, ele inicia com a formação da primeira fissura e ela acaba ocorrendo a propagação de toda essa fissura em toda a largura do elemento. Há aumento expressivo do deslocamento, com pouca variação de carga, e efetivamente ela gera uma diminuição da rigidez. Já no estágio 3, não são formadas novas fissuras e apenas o reforço está sendo solicitado. Ocorre a deformação dútil e a falha ocorre exatamente no momento em que é atingida a tensão de ruptura do material de reforço. Agora, falando do SHCC. Então, os compósitos de SHCC são caracterizados pela elevada ductilidade e tenacidade, sendo que a tenacidade é a capacidade resistente total do elemento que a gente trabalha. O ganho de resistência pós-fissuração, que é a característica mais interessante. Por meio da utilização de fibras dispersas aleatoriamente no concreto, então a gente não tem uma malha pré-definida. Pode-se substituir parcialmente as armaduras do aço, além de possibilitar a redução da fissuração e o aumento da ductilidade, e isso acaba incrementando a durabilidade da estrutura.
O uso dessas fibras controla a propagação de fissuras, atuando como uma armadura tridimensional que redistribui essas tensões. Sendo que os compósitos cimentícios com o comportamento de endurecimento após a fissuração, eles são feitos basicamente com a utilização de fibras de PVA ou polietileno de alta densidade, aramida e PBO. E é através desses polímeros que o material é capaz de manter ou aumentar sua resistência mesmo após o surgimento da primeira fissura, que é justamente o que a gente falou antes, que é o strain hardening. Outra característica vantajosa desse material é a ocorrência de múltiplas fissuras com abertura controlada, que é justamente contribuir para o aumento da durabilidade da estrutura com a redução da penetração de agentes agressivos. E falando da aplicação, eles podem ser aplicados na realização de reparos e reforços de estruturas de concreto armado, e eles promovem ganho de resistência na zona tracionada, podendo manter resistência adicional mesmo para elevadas deformações. Foi constatado em artigos que eu tenho como referência ali no final que o SHCC na região fissurada no substrato retarda consideravelmente a abertura de fissuras. Isso acaba por contribuir no aumento da durabilidade do elemento estrutural. E os materiais reforçados por fibra já vêm sendo utilizados em muitas situações práticas, como em pisos industriais, concreto projetado, barragens, estruturas pré-moldadas. Basicamente foi isso. Muito bom o seu trabalho, seu resumo. Gostei muito da sua apresentação, Lucas. Parabéns. Você abordou um tema novo, né, atual, que está sendo muito utilizado. Inclusive, a gente tem trabalhos com orientação da professora Margarete sobre o SHCC, né? A Fabiana agora está fazendo um doutorado, mas ela já teve outros trabalhos antes, então, muito bem integrado aqui no nosso grupo, Lucas, parabéns. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição para a gente movimentar aqui um debate. Professora, Fala, Juan. eu vou contribuir só que na hora da minha apresentação, porque o tema é parecido. E eu acho que o da Vivi também, se eu não me engano. Então tá bom. Então a gente dá continuidade com você. André, Oi. alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nesse momento ainda não. Viviane. Também não, professora. Eu vou até falar um pouco do que ele chegou a falar sobre o que ele falou em concreto têxtil. Eu vou falar sobre tecido de malha aberta, na verdade, diretamente, né? Então, porque isso aqui tem vários tipos. Inclusive, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença do. Bota lá num dos seus primeiros slides, do FRC para o TRC. Aqui. O FRP, eu já trabalhei, que pode ser uma manta, pode ser uma folha, pode ser até um tecido mesmo. Meu pós-doutorado foi um tecido, mas malha fechadinha, de fibra de carbono e colado com resina. Resina epóxi. Passa resina, que nem o rapaz está colocando ali, ó. Passa resina no concreto, coloca o FRP e depois passa resina de novo. Tá. E o que é o FRC? É a mesma coisa, só que em vez de resina colocar o argamassa? Como é que é isso? O FRP é o uso da resina e o FRC ele faz justamente com o uso de concreto de forma direta. Foi pelo que eu entendi, é basicamente essa a diferença. O TRC ele utiliza
já é um tecido aberto, como você mostrou, né? Porque Não é malha isso. os de cima, mesmo a malha que eu usei, depois eu vou mostrar lá para vocês, que eu tenho a amostra, ela é fechada. É como se fosse um tecido, um pano qualquer, só que tem o urdume e o outro é o. Tem bastante imagem sobre isso. Assim, junto um do outro, né? Junto um do outro. Dava até para fazer uma cortina, sei lá, digamos. É tridimensional, se não me engano. Porque como um passa pelo outro, fica assim gordinho. Já o TRC, então, Caí, mostra aquele teu outro slide que tem, que é uma malha aberta, não é isso? Aí. O que é o TRC? Pois é, então, aí já quem trabalhou com isso foi Kissela, e agora a Fabiana também está trabalhando, que já é bem aberto. Aí nisso tem vários tipos, você vê que aqui mesmo você mostrou os diferentes materiais, né? Epóxi, vidro e basalto, mas a conformação deles é um pouco diferente. E pode ter mais aberto que isso, não é, Lucas? Eu lembro que a professora Kissela mostrou pra gente, assim, a gente pegou na mão. Alguns eram amarrados, outros eram já meio que soldados. Entendi, tá bom. E o FHCC mostra foto lá. Aqui? Já é com fibra solta, né? Isso. Aqui tem ele mostrando. Mas a Fabiana vai usar aquele tecido lá aberto e esse SHCC. Não. Você conhece a Fabiana? Fabiana, não. A Fabiana é um amor de pessoa e ela está lá no laboratório fazendo a parte experimental. Vale a pena. Doutoranda, Viviane conhece, né? Eu pensei que fosse presencial, né? E aí eu peguei com ela umas amostras de tecido de malha aberta. Até comigo, que eu iria levar. Né? Você leva, Viviane. Tá. Juan, você conhece Fabiana? Conheço, mas a Fabiana é difícil lidar com ela, porque ela quase não fala, né? Ela fala pouquinho. Né, Vivi? A Fabiana fala pouquinho. Ela fala, ela deve ser concentrada. Por quê? Fabiana trabalha, Fabiana tem filho, Fabiana faz doutorado. E ela é muito, competente, ela estuda, ela é muito aplicada. Então, para fazer. Muito dedicada, realmente. Para fazer isso tudo, não pode ficar jogando conversa fora. Ela é um amor de pessoa, ela é um amor, ela ajuda muito a gente. Eu fui no laboratório semana passada, ela estava lá. Eu estava precisando de um material. Aí eu falei, poxa, Fábio, eu estou precisando de um material, será que você não tem aí? Eu não sei o que ela futucou lá, que na hora ela achou o material para mim. Ela é rápida. Eu estava ontem com ela. Que bom, então. André não conhece ainda não, né, Fabiana? Não conheço, não. Tá, esses dois, Lucas e André, vão conhecer rapidinho. Então, tá bom. Então, vamos passar para o Juan, que vai dar. Lucas, você quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Tá bom, parabéns, Lucas. Então, vamos passar agora para o Juan, que vai dar uma continuidade, não é isso? Exato. Deixa eu apresentar aqui. Ô, Juan, o que foi mesmo que você fez no seu mestrado? Já esqueci. Foi SHCC. Ah, tá. É isso mesmo. Aí eu fiz abrasão. Tá. Inclusive, como vocês deixaram um pouco abertos a gente fazer o trabalho, eu decidi falar um pouco sobre o meu ensaio. Ótimo, tá bom. Tá bom, porque justamente para congregar todo mundo. E vocês estão vendo que isso, no fundo, forma uma linha de pesquisa. Eu, Kissela e Margarete.
Aí os alunos de mestrado, de doutorado, a gente forma um grupo de pesquisa sobre esses assuntos aí do reparo, do reforço, com esses materiais novos, alternativos, e com os tradicionais mesmo, né? Porque, como o Lucas falou, o encamisamento ainda é muito usado. E a gente vai ver por quê, né? Porque é fácil, é parecido com o concreto convencional. Então, é mais os engenheiros se sentem mais à vontade, né? Então, vamos lá, vou parar de falar aqui. Bem, gente, bom dia. Tá aparecendo... Peraí. Rapidinho. Tá aparecendo a tela cheia? Não, você está compartilhando só a janela do PowerPoint. Você precisa botar para compartilhar a tela inteira, que aí sim, quando fica em tela cheia, ele vai botar tudo. Peraí, então deixa eu mudar aqui para ficar melhor. Agora tá? Foi. Perfeito. Gente, então vamos lá. Eu decidi escolher falar sobre o SHCC. Primeiro que é um assunto que eu já conheço um pouco, e segundo que eu vi nessa oportunidade, né, uma chance de mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Obviamente eu vou discorrer um pouco mais rápido, porque é um trabalho um pouco grande, eu acho que eu tomaria muito tempo. Então, eu vou falar um pouco sobre ele. Primeiro eu vou dar umas características iniciais sobre o SHCC, e depois a gente parte direto para poder entender como foi esse um ano de pesquisa. Então, eu decidi falar sobre o SHCC, né, que é o Strain Hardening Cementitious Composites. Pessoal, esse compósito, esse tipo de material, ele é caracterizado pela ausência dos agregados graúdos, certo? Como que ele se caracteriza? Sob carga de tração direta, né, quando acontece essa aplicação de tensão, logo após a primeira fissura, ele apresenta um comportamento de endurecimento, que vem do inglês strain hardening. Então, como a gente pode ver nessa imagem lá na parte B, o concreto convencional sem reforço, logo após a primeira fissura, ele tem um declive muito rápido de rigidez. Enquanto os compósitos de strain softening, eles têm um declive um pouco mais ameno, e os de strain hardening, eles ganham resistência logo após a primeira fissura. Isso se dá por conta da alta capacidade de deformação que esse tipo de material apresenta, tá? O aumento de tensão ele ocorre à medida que a deformação aumenta, e essa deformação de tração ela pode ocorrer até 4%, que é 400 vezes maior do que a deformação de tração que ocorre com o concreto convencional. Esse endurecimento ele é acompanhado pela formação de múltiplas fissuras, que é a principal característica existente no SHCC. Como a gente pode observar nessa imagem na letra A, a gente vê que o SHCC ele apresenta algumas fissuras, né, múltiplas fissuras, e as fibras elas são inseridas de modo que elas atuem como pontes de tensão dentro desse material, dentro desse corpo de prova aqui. Pesquisadores dizem que é necessário ser utilizado até 2% de fibras em volume. Isso porque os elevados teores de fibra reduzem a trabalhabilidade desse material. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com compósito, mas quanto mais fibra a gente vai adicionando, maior fica de trabalhar esse material, porque fica difícil de movimentar ele, até mesmo na própria máquina, né? Então é importante que essa quantidade de volume ela seja respeitada para não diminuir a trabalhabilidade desse material e causar consequências negativas no teu compósito. Alguns outros pesquisadores eles também pesquisam sobre diferenciações nesses HCCs. Então, já está sendo pesquisado, né, há pouco tempo SHCC autocicatrizante, SHCC que armazena calor. Então, por exemplo, se a gente tem uma casa, a temperatura externa
ela tá muito, ela tá quente, né? Tá uma temperatura alta. Esse HCC, ele vai comportar esse calor, ele vai guardar esse calor e ele vai liberar aos poucos. Então, o SHCC, ele tem diferentes denominações para ele e diferentes maneiras de ele ser utilizado. Beleza. Vamos lá, só um instantinho. E aí, Antes de passar para algumas aplicações. Oi, professor? Esse que retém o calor e vai liberando aos poucos, o que faz isso é a fibra. É o tipo de fibra? Professora, confesso que eu não sei direito. Por quê? Quando eu pesquisei sobre as diferenciações deles, a pesquisa estava muito inicial. Então, assim, eu não tinha muitos resultados para poder inserir. Interessante. Tá bom, obrigada. Mas eu posso pesquisar depois, sem dúvida alguma, ver se já tem se já tem algum resultado novo, né? Para a gente poder dar uma olhada. Isso é interessante a gente saber. Tá. Tá. Reduzida e controlada a abertura das fissuras, né? Dessas fissuras quando atuam cargas de tração, esse HCC ele apresenta alta resistência à delaminação, alta resistência à carbonatação, ao congelamento e ao descongelamento, e ele tem uma manutenção de permeabilidade. Mesmo quando fissurado, ele se torna eficaz em manter a estanquidade de sistemas hidráulicos. Então, ele é muito utilizado para reparo de barragens ou de canais de irrigação, né? Porque ele consegue manter a estanqueidade desses sistemas hidráulicos. E aí eu trouxe aqui algumas aplicações, na verdade, 3 aplicações, que são reparos. Aqui na primeira imagem, né, onde tem 4 aqui, é o preparo do SHCC no local, depois o preparo da superfície da barragem e a aplicação do SHCC pulverizado e depois, logo após a barragem, após o reparo. Nessa segunda imagem aqui em cima é um reparo de um tabuleiro de uma ponte em Michigan, nos Estados Unidos. E é interessante aqui na segunda imagem que ele mostra para a gente o que é a ponte original, né? O que seria a ponte original, o que é a camada de concreto e onde está a camada de SC, né? E aqui embaixo também tem o tabuleiro da ponte de Mihara, em Hokkaido, utilizando aço e SHCC também. Então, esse tipo de material, ele realmente é muito utilizado para reparo por conta das suas características. A fibra, ela atua como uma ponte de tensão e essa fibra ela tem que ter o módulo de elasticidade maior do que a matriz desse compósito. Por quê? Porque caso a matriz do compósito ela tenha o módulo de elasticidade maior do que a fibra, pode ocorrer primeiro o rompimento da fibra e a matriz se manter intacta. Então, é necessário que a fibra ela tenha um módulo de elasticidade maior para que ela se mantenha por mais tempo. E eu achei muito interessante o Lucas ter falado sobre a fibra de PVA. A fibra de PVA ela é mais utilizada por conta do alto módulo de elasticidade, né, que é em torno de 41 gigapascal, e também por sua resistência à tração, que gira em torno de 1.600 megapascal. Então, por isso que a fibra de PVA ela é muito utilizada. Bem, eu falei sobre essas características e eu queria falar um pouco agora sobre o meu trabalho que eu fiz. Vou dar uma rápida passada por ele, espero que vocês gostem. Foi bem interessante ter feito esse trabalho. Então, aqui estão os ensaios que eu fiz. Como vocês podem ver, foram muitos ensaios. Tá? Os materiais do concreto. Foi usado um cimento SP2F de 32 megapascal, massa específica de 3,03 gramas por centímetro cúbico, módulo de finura de 0,64. Areia natural de rio lavada, uma brita de massa específica de 2,70 gramas por centímetro cúbico. Os materiais do compósito. No cimento foi utilizado o SP2F de 32 megapascal, massa específica de 3,03 gramas por centímetro cúbico. Foi utilizada a metacaulinita, né, HP Ultra, que é da Metacaulin do Brasil,
com índice de atividade pozolânica de 111,6%, a massa específica de 2,69% e o índice de finura de 22%. A cinza volante teve uma massa específica de 2,10 gramas por centímetro cúbico, índice de finura de 16,4% e o índice de atividade pozolânica de 85,65%. Foi utilizado uma areia natural passante na peneira de 300 milímetros, a massa específica de 2,64 gramas por centímetro cúbico. Foi utilizado superplastificante. Por que a gente utiliza superplastificante? E aí a gente retoma aquilo que eu havia dito sobre a utilização de fibras. A fibra, ela tira a trabalhabilidade do material. Então, é importante que a gente use o superplastificante para poder melhorar essa trabalhabilidade. Mas também a gente tem que usar com cautela, porque senão há exudação desse material. Então, se utilizar muito superplastificante, ele acaba se tornando um material um pouco mais líquido. Então, é importante saber também o mínimo e o máximo, né? Então, foi utilizada essa fibra de PVA. Bom, a moldagem do concreto foi o traço de 1 por 82, 2 por 22. Água material cimentício de 0,46. E aí, por que eu vou falar sobre o meu material? Sobre a minha pesquisa? Porque eu utilizei o SHCC como reforço. O que eu fiz? A gente queria pesquisar sobre abrasão. Era basicamente uma máquina fechada, deve ter a foto aqui, eu vou mostrar para vocês já. E ela tem um sistema de ventilação, é como se fosse um ventilador dentro dela, uma hélice, né? Então a gente faz essas formas de diâmetro de 30 centímetros e altura de 10. Essa forma ela é colocada dentro da máquina e a gente coloca umas bilhas de aço, de metal. E quando fecha a máquina, essa hélice ela começa a rodar e essas bilhas elas começam a fazer um movimento de forma que vai desgastando a superfície desse corpo de prova. Então, qual foi a ideia? Fazer um substrato de concreto de altura 7,5 e colocar um reforço de SHCC de 2,5 para poder entender, mudando os teores de cinza volante e metacaulinita, qual seria a melhor mistura para poder ter o menor desgaste possível. Então, aqui, essas são as misturas, tá? E aí foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misturas, tá? A MC50, eu fiz a troca de 50% de cimento para 50% de metacaulinita. MCCV10 é assim, 40% de metacaulinita, 10% de cinza volante e 50% de cimento, como vocês podem ver aqui, ó, C1, MK2 e CV3. E aí a gente consegue fazer a diferenciação dos teores de metacaulinita e cinza volante, certo? A única coisa que ficou realmente igual foi a quantidade de cimento, mas nas misturas MCA1 e MCA2 a gente mudou. A mistura MCA1 é uma mistura muito utilizada pelos pesquisadores. Ela é muito utilizada na bibliografia mesmo, a gente consegue encontrar. Já a mistura MCA2, o que a gente fez? A gente diminuiu o fator água-material cimentício, para poder tentar aumentar a resistência à compressão e melhorar as propriedades desse material. A moldagem do compósito também é a mesma coisa, a gente vai mudando, né, os teores de metacaulinita e cinza volante. Como a gente sabe, lá no compósito, a gente não tem agregado graúdo, né? Beleza. A moldagem do compósito, não quero falar muito sobre isso para não tomar muito tempo. A gente chamou esse substrato de concreto junto com o reforço de SHCC de conjunto reparado, tá? Então aqui, como está escrito aqui, ó, nós temos a MC50, a MCCV10, a MCCV20, enfim, todas essas misturas, elas são utilizadas como camada de reparo. Aqui na imagem a gente consegue ver perfeitamente onde termina o concreto e onde começa a camada de SHCC. Então, chegamos aos resultados, que são as propriedades das matrizes do compósito no estado fresco. A gente encontrou que a consistência ela foi melhor na mistura MCCV20, que tem 30% de metacaulinita e 20% de cinza volante.
Aqui são as propriedades físicas, né? Porosidade, absorção de água e massa específica. Foi visto que esses conjuntos reparados com maior teor de metacaulinita, eles apresentam uma menor porosidade, certo? Isso também está relacionado à maior massa específica. Então, há uma relação de quanto maior a massa específica, menor vai ser a porosidade e menor vai ser a absorção de água, obviamente, porque a absorção de água está diretamente relacionada também com a porosidade. Aqui, compressão axial, perfeitamente, ó. Podemos ver que a mistura MCCV10 ela foi a que apresentou menor porosidade, certo? Se ela teve menor porosidade, ela também apresentou uma maior resistência à compressão. Isso pode ser devido à menor quantidade de poros, realmente, que tem nesse material. E aí também tem a compressão diametral, né? Compressão diametral também ela foi melhor nessas misturas que tem maior teor de metacaulinita. Aqui muito interessante, né, como esses corpos de prova ficam logo após serem rompidos. Muito legal fazer esses ensaios. Tenacidade, energia, fratura, que eu vou passar dessa parte daqui, mas basicamente também foi melhor nas misturas de com maior teor de metacaulinita. Propriedade no compósito, no estado fresco, a gente teve que a consistência foi melhor no MCCV40. As propriedades físicas, o MCCV30, onde tem 20% de metacaulinita e 30% de cinza volante, a porosidade e a absorção de água foram menores. Aqui os gráficos da compressão axial. Certo? Na compressão axial, também, do compósito, também a mistura MCCV10 ela apresentou uma maior resistência à compressão. Isso também se deve ao modo de elasticidade. A gente sabe que o modo de elasticidade ele está direcionado à rigidez do material, né? A definição dele é a rigidez do material. Então, quanto mais rígido o material, maior vai ser também a resistência à compressão. E quanto mais rígido é o material, menos ele vai se deformar. Então, a gente pode ver que há correlação aqui, ó. Quanto maior o modo de elasticidade, menor a deformação. Aqui, os gráficos, né? Podemos ver também os corpos de prova logo após eles serem ensaiados. Tá vendo? Algumas poucas fissuras aparecem aqui, ó. Aqui são os gráficos referentes à flexão. Flexão, nós tivemos melhores valores na mistura CV50, que apresenta 50% de cinza volante, ou seja, não apresenta adição de metacaulinita. Aqui, ó, bem interessante, a gente consegue ver as fissuras ocorrendo nesses corpos de prova. Eu e a Vivi contamos essas fissuras. A gente usou uma lupa que a Vivi levou para o laboratório e nós contamos as fissuras. A gente foi, enfim, foi chatinho, mas foi bom ter contado. E aí a gente encontrou que a mistura... Aliás, eu encontrei que a mistura CV50, ela tinha, assim, em média, 54 fissuras por corpo de prova. Tá? Aqui é o corpo de prova sendo ensaiado, ó. Né? Aqui são os gráficos referentes à tração direta dessas diferentes misturas. Aqui são as propriedades da tração direta, que é tensão de primeira fissura, deformação de primeira fissura. A deformação ela foi maior na mistura CV50 e na mistura MCA1. Tem a tensão máxima, que a tensão máxima ela foi maior nas misturas com maior teor de metacaulinita. A deformação ela foi menor nesses teores de metacaulinita também. E o modo de elasticidade ele foi maior nas misturas onde tem maior teor de metacaulinita. Aqui a tração direta, eu estava esperando para chegar esse momento aqui para mostrar para vocês. Essa imagem eu amo profundamente, porque ela mostra as fibras atuando como ponto de transferência de cargas. Então, é exatamente isso aqui, é exatamente dessa maneira que as fibras agem nesses materiais, impedindo que eles se rompam completamente
e deixando que esses corpos de prova, esses materiais, eles se deformem o máximo possível antes de se romper. Então, essa imagem, eu acho ela linda. Eu acho que ela mostra perfeitamente como essas fibras elas agem. Aí também tem a quantidade média de fissuras por corpo de prova, né? Desse ensaio de tração direta. Aqui a dureza superficial, que mede a dureza da área da seção transversal desses materiais, né? Então, essa dureza ela foi maior nas misturas com metacaulinita também. Aqui foram as propriedades dos compósitos e conjuntos separados na erosão. Então, essas imagens aqui são os corpos de prova após a erosão. Vocês conseguem observar como fica parecendo que realmente um ventilador andou ali por cima? É porque essas bilhas elas ficavam rodando em cima dessa seção transversal aí, em cima da superfície desse corpo de prova. Então ele ia formando essas figuras, né, em cima dele aí. Tivemos que a MC50 teve volume médio perdido em 72 horas de 9,60%. Então, ela teve maior volume médio perdido, que foi justamente essa mistura que tem maior teor de metacaulinita. Profundidade do desgaste também, eu medi com régua, né, os pontos que sofreram erosão, eu fiz uma medição com régua, além de também utilizar a formulazinha da norma, então a gente conseguiu descobrir a profundidade média de desgaste. E eu cheguei em conclusão no meu trabalho que a utilização dessas misturas que eu fiz, realmente elas apresentavam características de um SHCC, por ser strain hardening, né, por conter um endurecimento após o aparecimento da primeira fissura. Elas tiveram múltiplas fissuras que foram costuradas por essas fibras. Ela foi strain hardening e deflection hardening. Existiu uma correlação entre essas propriedades. Também foi descoberto que é necessário ter uma maior altura de reparo, porque 2,5 foi pouco, porque a profundidade de desgaste foi maior do que 2,5 em alguns corpos de prova. Então, ela chegou à superfície do concreto. Vemos que a mistura MC50, CV50 e MCCV40, elas tiveram menos perda de volume, e a menor relação de água-material cimentício apresenta melhores propriedades para esses materiais. Gente, falei rápido porque o tempo era pouco, mas se vocês quiserem entender melhor sobre o meu trabalho, estou super aberto para poder ter uma conversa com vocês depois. Eu tenho uma pergunta. Como é que foi o tratamento da superfície do concreto antes da colocação do SHCC? Explica para a gente. Teve alguma rugosidade? Como é que foi? Eu fiz na mão rugosidade. A gente pegou... esqueci qual foi o material. Mas eu peguei algum material, não lembro se foi uma chave de fenda. Não foi chave de fenda. Foi algum material que eu peguei e eu mesmo fiz ranhuras, para poder ter essa aderência melhor entre o substrato e o SHCC. Com o concreto fresco? Perdão, professora. Com o concreto fresco? Não, eu esperava os 28 dias para poder colocar o SHCC, esse reparo em cima dele. 20 minutos? 28 dias. 28 dias. Não, mas essa rugosidade que você fez com concreto fresco? Não, também nos 28 dias. Você poderia ter feito com concreto fresco. Sério? Aí seria mais fácil, né? Sim, passado uma escovinha. É verdade, professora, dei mole. Olha aí, foi difícil, hein, fazer essa rugosidade com 28 dias. Quanto era o FCK da base? Eu não lembro, mas eu acho que chegou a 30 e pouquinho. É dureza. Foi complicado. O escopo. O escopo é aquele, quando pega assim um vergalhão e faz uma ponta. Uhum. E com um martelinho e vai pipocando ele, mas tem que ser treinado para isso, senão você fissura tudo. Sim, porque eu tentei fazer com a escovinha nos 28 dias, mas não deu certo. Não, porque já estava... Tinha que ser com ele com concreto fresco. Aí passava uma escova rugosa, uma de aço.
Aí Bom saber que nas próximas que precisar fazer algo, eu já vou implementar. Esse tratamento, inclusive, já é outra base. Você podia experimentar, fazer vários tipos de placas, né? Uma placa grande, e aí dividia assim, em faixas. Uma você passava uma vassourinha, outra você passava uma escova, aí, entendeu? Ia inventando um negócio assim, e depois fazia o ensaio de arrancamento com o equipamento que eu tenho lá no laboratório, que a gente fez no Felipe e na Franciele, de arrancar uma pastilhinha para avaliar a aderência. Legal, professor, interessante. É mesmo. Não tinha pensado nessa hipótese, mas legal mesmo. Obrigado pela dica. Isso já é uma outra, quer dizer, agora você vai fazer doutorado, você vai fazer o que mesmo, Rony? Então, professora, eu ia falar sobre cidades alagadas, mas eu estou querendo mudar. Não sei, eu acho que vai ser uma coisa muito, muito fora da realidade. Eu estou pensando bastante agora em reparo, que é algo que eu já tinha pensado, já vinha pensando justamente também porque meu trabalho foi sobre reforço no mestrado, né? Então eu queria continuar nessa área e misturar reparo com SHCC. E aí eu não sei ainda exatamente o que eu vou falar, mas eu estou pensando. Reparo e reforço tem uma diferença aí, né? Quer dizer, baseado na literatura, eu chamo de reforço quando você aumenta a capacidade de um elemento qualquer, quando você adiciona uma fibra dessas aí Sim, eu lembro perfeitamente. E o meu trabalho... ou você adiciona chapa, ou você adiciona armadura, aço, aí é um reforço. Quando você faz um reparo, aí é só você voltar para colocar o material mais parecido possível com o original. Sim, eu lembro que no meu trabalho eu tinha colocado reparo para tudo. E aí a senhora deu essa mesma explicação, aí eu fui lá e mudei para reforço. Porque o que eu fiz foi reforço, né? Porque ele já iniciou com aquela camada de SHCC. Então foi justamente um reforço para aquele substrato de concreto. Isso aí. Tá bom, então você pode pensar nisso, nessas diferentes maneiras. É uma das partes do doutorado, né? Vou pensar, professora, eu gostei muito, hein? Já vou começar a agilizar algumas coisas aqui parecidas a isso. Tá bom. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta para o Juan? Eu tenho. Se você puder voltar, né, teve uma parte que eu na apresentação que mostra os corpos de prova. Acho que é assim que você desinformou eles. Essa da 25, esse slide 25. Espera aí, só um instantinho. Tem uma espessura mais, né, um pouquinho maior, dá para ver como se fosse ou mais de um material, né, ou então como se tivesse, na realidade, o corpo de prova ele tivesse sobrado, né, essa parte de cima. Não, então, isso aqui foi após o ensaio. Essa espessura um pouco maior na parte de cima é depois que a gente faz o... Vivi, me ajuda aí. Eu esqueci o nome. Capeamento, obrigado, professora. Tá. Perfeito. Capeamento, esqueci o nome. A gente capeia porque se a gente colocar o corpo de prova direto na máquina para o ensaio, ele pode pegar algum ponto que esteja... a superfície não esteja tão lisinha. Isso vai impactar no resultado do ensaio. Então a gente faz o capeamento para ele poder ficar certinho, para poder o ensaio ocorrer tudo bem. Entendi. Uma outra coisa é quando você mostra, né, as superfícies, né, já com a questão da abrasão, e que você mostra os diferentes materiais, né, aí, isso. O teu MC50, né, pelo menos quando eu olhei, ele, que é o que tem só a metacaulinita, né, ele, aparentemente, ele é o que tem menos, na foto, pelo menos, ela aparece como se fosse aquele que tivesse menos volume perdido. Inclusive, ele é o que tem menor perda nas primeiras horas, né? E depois é que ele vai acontecendo ao longo do tempo. É como se fosse assim, o que ele segura no início, ele perde para o final. Então, as fotos realmente enganam bastante. As fotos enganam bastante, mas
isso está muito relacionado às propriedades da adição também que a gente usa. A Não, sim. metacaulinite. Metacaulinite é vida, né? O meu trabalho, por exemplo, é sobre isso. Mas quando você utiliza ela melhora muitas coisas dentro do material, né? E aí, eu olhando, né, por esse ensaio particularmente, é só uma questão que, assim, pelo que eu vi, assim, no visual, né, tá uma coisa mais como se fosse o menor de todos. E, assim, né, tanto que o dado inicial, né, quando você coloca o volume médio perdido nas primeiras 12 horas, condiz como se fosse essa foto mesmo. Uhum. Sim, não, então, pode ser que a profundidade do corpo de prova não seja tão profundo quanto os outros. Só que em extensão, assim, em largura, né, dessa profundidade, entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, e aí pode ser que em largura esse material tenha perdido mais. E também pode acontecer de eu ter pego um corpo de prova que não teve tanta perda mesmo, porque esses valores aqui são os valores médios. Eu fiz 3 corpos de prova por mistura, né? Sem levar em consideração os que deram errado, tive que refazer, mas enfim. Então, teve alguns que teve um pouco mais, teve alguns que apresentaram um pouco menos. Então, pode ser que eu tenha pego realmente um corpo de prova que não aqui, para tirar foto aqui, né? Um que não tenha perdido tanto. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Deve ter dado muito trabalho. Tudo na vida dá trabalho, André. Viviane, quer falar alguma coisa, Viviane? Professor, eu quero falar que eu perdi uma parte da minha internet, simplesmente parou de funcionar, caiu, eu estou pelo celular, não consegui rotear o celular para o computador, e eu perdi até uma parte do trabalho, mas o trabalho do Juan eu acompanhei de perto, né? Então... Ela fez, inclusive, junto comigo, tá? Porque quando não podia fazer os ensaios, ela me ajudava. Foi um trabalho muito bom e trabalhoso, essas bolachas dele de... A gente chama de abrasão. A gente chama de bolacha. Esse negócio de abrasão é muito... Acho que pesa 13 quilos, né, Juan? Cerca de 13 quilos. Cara, foi um trabalho puxado, o trabalho do Juan. No laboratório é crossfit também. E na época que eu fiz esses ensaios, eu estava com lombalgia e uma protusão na coluna. Então, pois é, para pegar esses corpos de prova, eu sofria. Cara, 72 horas, não era, Juan, que ficava ligado a máquina? 72 horas. Tinha que ser pesado de 12 em 12 horas esses corpos de prova. Ficava lá à noite também? Direto? Ficava ligado. Tá bom. Ok. Muito obrigada, Juan. Muito boa apresentação, belíssimo trabalho. Quem que vai apresentar agora, então? André, para ver, enquanto isso, se a internet da Viviane volta? Pode ser, sem problemas. Então, vamos embora. Está com dificuldade, André? Quer ajuda? Você que entende disso tudo? Ah, chegou. É falta de prática. Pois é. É muito tempo sem voltando a apresentar, e tudo normalmente agora presencial, que faz tempo que eu não apresento nada assim, então. Aí tanto que eu tô falando, né, pelo tablet, porque a câmera e o microfone do meu notebook não estão muito bons. E aí, nessa questão, eu estou compartilhando pelo computador, porque fica mais fácil, porque fazer tudo pelo telefone não dá certo. Boa. Acho que vocês estão conseguindo enxergar. Vamos começar um pouco, né, sobre os materiais não convencionais, né, e começar um pouquinho sobre algumas ideias sobre o que são materiais convencionais, o que é um pouco dessa ideia que a gente vai tentar trabalhar, né? Então, esses materiais não convencionais são aqueles que não são normalmente utilizados, né? Então, não é só fazer, por exemplo, uma nova pasta, né, de concreto ou alguma coisa, né, mais voltada para isso.
quando a gente utiliza, né, alguns outros elementos, né, que a gente não está utilizando normalmente na matriz cimentícia, como, por exemplo, as fibras, né, que vocês colocaram, né, existe também a possibilidade de usar os polímeros, né, que foi pincelado no momento pelo Lucas, né, e assim como outros elementos, como alguns resíduos que você pode agregar dentro dessa matéria, né, de uma forma mais completa para a gente poder trabalhar. Então, a gente precisa entender a ideia de começar a utilizar outros materiais, além de novas tecnologias, né, como, por exemplo, a metacalinita. Ela tem esse foco, mas também é porque a gente tem uma questão muito voltada para a sustentabilidade, né? Então, para poder melhorar nossa matriz energética, para poder melhorar também essa parte, né, que está voltada, né, à eficiência de materiais. E para isso, né, o porquê que a gente, né, não pode, né, continuar basicamente nessa linha de concreto, somente de cimento, né? Porque a gente tem uma alta produção de queima. A gente tem para a utilização somente do cimento como a gente tem, a gente vai ver que isso volta e a gente tem uma questão muito ruim de emissões de poluentes. Então, dependendo da matriz energética do país, isso só tende a piorar. Num cenário mundial, a gente vai observar que boa parte dos países estão voltados, né, nessa questão de cimento. O Brasil, por exemplo, ele é o 7º, né, de todos aqueles processos de exportação, de produção e de consumo de cimento, isso com dados, por exemplo, de até 2020. Né? Então, a gente tem, então, e esses dados só têm aumentado de lá para cá, então a gente tem cada vez mais utilizado cimento no mundo, e a gente precisa de algumas formas de diminuir esse processo de emissão de poluentes. Né? Então, na Global Cement and Concrete Association, né, foi discutido sobre o Roadmap Net Zero, né, que é zero carbono, né, ou então a captura ou a emissão mais limpa e sustentável para que a gente consiga diminuir, né, basicamente essa parte, né, voltada aqui, que hoje a gente tem que 35% dessa geração de gases e de gasto energético, né, ela está voltada para essa parte da construção civil. Se a gente levar, então, por exemplo, uma parte, né, que acaba utilizando de transporte, porque nem tudo é produzido no mesmo local, esses valores ele pode subir até 40%, 50%. Isso também, né, está voltado para a questão de poluição. Então, 35% dessa matriz energética gera em torno de 38% de gases e de outras coisas. Então, daí a gente tem algumas questões, né? O que a gente pode fazer para poder alcançar, né, com essas zero emissões? É possível a gente conseguir fazer esse processo inteiro, né? É possível zerar, entendeu? O que a gente pode fazer, então, para poder não zerar, mas diminuir? E a grande questão hoje em dia é utilizar novos materiais, né? É a linha mais forte que a gente tem, é a forma melhor que a gente consegue fazer, porque o que está concretizado, né, aquilo que está bem sustentado na indústria, que é o cimento de hoje em dia, a gente pode melhorá-lo, mas a gente não consegue modificar muitas das outras questões, principalmente pela essa questão energética e de calorimetria que é utilizado para poder fazer essa produção. Então, numa das questões que a gente acaba utilizando, né, desses materiais, são as pozolanas, né, que são materiais naturais, né, que são tem grande abundância na crosta terrestre, né, e eles podem ser basicamente de dois tipos, né, eles podem ser relacionados a materiais naturais ou artificiais, e basicamente, né, as pozolanas são materiais naturais que elas têm capacidade de reagir com cal ou cimento, né, quando juntados com água. Então, eles possuem propriedades cimentícias, eles têm as propriedades aglomerantes, né, e que elas podem ou não trazer novas características. Né? Essa reação química, quando você começa a trabalhar essas moléculas dessas pozolanas, elas produzem, né, um gel cimentício, e esse gel, ele, entre algumas outras características, né, a principal que a gente, né, as duas principais que a gente vê é o aumento da resistência e da durabilidade do material também. Então, esses pozolanos, elas podem estar mais voltadas para os processos naturais, como as cinzas vulcânicas, né, ou terra diatomácea, né? Então, são materiais que você
consegue capturar eles normalmente, né, na própria natureza, ou eles podem ter algum tipo de processo, né, como as cinzas volantes, cinza silicativa, argilhas calcinadas, a metacaulinita, até mesmo a escória de alto forno, que todos eles ou precisam ou são subprodutos de uma indústria, e você está dando uma nova utilização para eles, ou você precisa de algum tipo de beneficiamento, como é o caso, por exemplo, da metacaulinita. Os materiais pozolâmicos, eles possuem um alto teor de sílica, né, e de alumina, na sua grande maioria. E essa sílica, né, ela amorfa, ela presente nesse material é o que, né, que faz essa questão dessa reação com hidróxido de cálcio e libera, né, nesse processo de hidratação do cimento, que é um pouco diferente, né, do que acontece somente do cimento. Então, nessa química, né, que acontece entre a água e as pozolanas, né, eles formam um gel, e esse gel é que traz essas propriedades. Já a parte dessa transformação, né, no cimento Portland, ele está mais voltado para a cura e do endurecimento. Então, como a gente tem, né, eles utilizam da água para poder ganhar na sua matriz, e você precisa tanto que fazer adições de água durante mais vezes, nos materiais pozolâmicos isso já não é um processo tão necessário, né? Quando você consegue fazer uma substituição quase que total, você verifica que você não tem, né, o consumo de água na cura, né, mas você pode ter a redução dele, e com isso você também tem, consecutivamente, menor calor de hidratação, entre algumas outras questões, como a diminuição da porosidade. Né? Quando você consegue, né, diminuir a quantidade de água, né, dentro dessa matriz, ele não puxa tanta água, você consegue já fazer com que essa porosidade diminua. E diminuindo a porosidade, uma das grandes vantagens também nisso acontece é a diminuição da permeabilidade, porque você não tem tanto esse processo de exudação da água, você tem menos poros dentro, esses poros eles tendem também a ser menores, então não tendo, ou diminuindo, melhor dizendo, a quantidade de poros, diminuindo o processo de redução de calor e tudo mais, você também diminui a permeabilidade. Diminuindo a permeabilidade, você diminui, né, as ações, né, externas para dentro, né, da sua matriz, o que você consegue deixar com que ele fique mais durável. Ele só vai sofrer menos ações, né, externas dentro da sua matriz. O caulin, né, que é esse material, né, para poder fazer a metacaulinita, ele é um beneficiamento, né, por queima. Ele vai ocorrer, né, alguns estudos divergem um pouco sobre isso, né, uns falam de entre 500 e 800, outros vão falar um pouco de entre 600 a 950 graus, para poder fazer com que esse material fique amorfo, né, que ele consiga tirar essas... ele deixar o material amorfo, né, é mais do que deixar ele mais suscetível deixar ele mais reativo, né, e deixar ele mais suscetível a novas misturas. Faz com que ele se isole, né, a molécula dele ela vai conseguir estar mais suscetível a receber novos materiais, e com isso ela consegue trabalhar melhor. Então, como por exemplo, no trabalho do Lucas, do Juan, ele falou um pouco, né, sobre a questão da substituição, já um pouco parcial desse material, que você já vem utilizando, mas também tem alguns outros estudos que vão falar um pouco sobre a adição desse material. Então, o que né, esse fenômeno que ocorre quando a gente utiliza, né, esses materiais, e quando a gente está querendo trabalhar mais especificamente sobre um processo de geopolimerização, que é a substituição quase que total, né, da matriz de cimento. Então, ela é uma dissolução em meio alcalino. Você precisa, na realidade, né, quando a gente tem esse processo por aqui, né, é uma fonte de alumínio silicato, que são a metacaulinita, por exemplo, é uma delas, que você vai dissolver eles em meio altamente alcalino. Você precisa de uma solução com pH, às vezes, de 12 para cima. Então, em muitas das vezes, em alguns materiais, você precisa chegar que esse pH tem que ser 14 para poder conseguir fazer esse processo. E a partir do momento que você coloca esse material nessa solução altamente alcalina, ele começa a se separar, quebrar essas moléculas, né, entre as moléculas de sílica, os silicatos, né,
e as aluminas. E a partir disso ele continua, né, todo esse processo, né, sempre fazendo a liberação de água, e depois da liberação de água você tem um processo de uma criação de um gel, até eles se reorganizarem e fazerem uma matriz, né, mais... Era uma matriz polimérica, né, e também era uma matriz tridimensional. Ela parece como se fosse um cubinho, quando você a utiliza e você vai vendo ela mais de perto, até você formar o processo do endurecimento dela, que aí ela já ganha bastante resistência nesse processo. Então, os geopolímeros, né, por si só, eles têm grande resistência, né, mecânica à compressão, e eles não têm o endurecimento deles, né, somente formado pela questão do CSH. Eles têm basicamente por essa dissolução em meio alcalino, que vai formar, entendeu, essas matrizes novas, né, esses polímeros, esses pequenos cubinhos para poder conseguir ganhar essas maiores rigidez. Então ele é menos poroso, né, então ele tem uma menor permeabilidade, ele é muito alcalino, né, por causa para você fazer esse processo de geopolimerização, você precisa dissolver eles num meio muito alcalino, então a alcalinidade dele já é elevada, então ele vai sofrer menos carbonatação por isso, né, você tem um processo melhor, né, para poder dar mais resistência para as armaduras internas, ele sofre menos ataques, né, por isso, né, também nessa questão de ácidos e sulfatos, e por ele utilizar menos cálcio, né, dentro, né, desse processo, né, na sua matriz eles não têm quase nenhum cálcio, ou, né, pouquíssimo, eles sofrem menos expansões, né, então ele tem menor variação volumétrica no seu processo total, né, tanto na confecção quanto na cura, ele tem essa questão de variação volumétrica muito menor do que os demais. Aqui tem um estudo de caso, né, que eles colocaram um material, né, à base de geopolímeros, né, dentro de uma solução de ácido sulfúrico e fizeram essa comparação. Então a gente já vê entre duas imagens, né, aqui um corpo de prova de geopolímero e aqui nesse ponto aqui com um cimento, né, normal tipo Portland. E a gente vai observar que a quantidade de poros, né, dentre esses dois materiais, elas já estão um pouco diferenciadas. E conforme a gente vai, né, deixando esse material submerso durante mais tempo, a gente verifica que a superfície dele, né, ela quase que se mantém, ela tem uma perda muito pouca, enquanto aqui ele já perdeu quase todas as bordas, essa matéria já foi, e a porosidade dele cada vez é maior. Os poros, você vê que a quantidade ele é muito maior do que esse primeiro pedaço. Aqui você tem umas microfissuras, né, que a gente não vê tanto aqui, mas a gente, nessa questão de porosidade, principalmente, ela é bem nítida, né, esse aumento, esse ganho, né, que a gente tem com matrizes geopoliméricas. Existe um outro... Quer passar? Existe esse outro caso, que é um ensaio de alcalinidade, né, que a gente vai utilizar, né, são dois, né, o lado aqui de cima, a gente vai ter as amostras que são matrizes geopoliméricas, e as de baixo, elas são matrizes já com concreto com cimento Portland não convencional. E a gente vê que assim que eles terminam de fazer, eles já têm uma superfície carbonatada, e conforme o tempo passa, essa daqui ganha mais, né, além de uma questão de deformação, enquanto a matriz geopolimérica, durante um ano, ela ainda permanece basicamente igual, né? A gente quase não tem aqui, né, uma superfície. A gente tem alguns pontos isolados, mas a parte externa dela como um todo, né, ela permanece quase que inteira. Posso atrapalhar? Pode? Vamos. Mas curioso isso aqui da alcalinidade, logo após o término da cura. Tem que concreto é esse, porque está estranho. Isso foi uma tese de doutorado, né, ter sido nessa pessoa na Bahia, que ele fez, não, esse aqui não foi na Bahia, foi no Tocantins, né, que ele trouxe, né, essa análise, né, de um corpo de prova logo assim que ele terminou, e fez esse estudo,
né, de aplicar logo depois do término da cura de todos os materiais para poder verificar. Todos esses materiais foram curados com 28 dias, e após esses 28 dias é que ele tirou das formas, né, para poder fazer essas verificações. Achei estranho. Tudo bem, vamos embora. Então, algumas possibilidades, né, que a gente pode ver de aplicabilidade desse material, né, que são reforços de concreto já existentes, né, a gente tem, né, pode ser por substituição parcial, ou até mesmo, né, na criação de concretos de alto desempenho, né, quando você vai fazendo as substituições, né, desse material dentro da matriz, então você vê que ele consegue trazer, como ele tem esse ganho de resistência, né? Então isso acaba também trazendo melhores, né, características, né? Então, para materiais, por exemplo, para concretos de acima de 100, você não consegue somente com o cimento, você precisa de alguns outros aditivos. Então, um deles que é muito utilizado é a metacaulinita, né? Você pode também fazer, né, uma questão de recuperação de estruturas, né, deterioradas, né, para poder fazer essa utilização. Então, o processo de recuperação a gente usa muito, né, é bastante utilizado a metacaulinita por causa dessa questão de não variabilidade. Então, ele é um caso, mas você precisa verificar sempre caso a caso se é o que se é o melhor indicado para aquilo. Então, se você quer um material que não tenha processo de fissuração, então pode ser que ele seja o melhor dos casos. Se tem um ambiente agressivo, né, como, por exemplo, a gente, daqui a pouco eu falo sobre a questão de túneis, por exemplo, e locais submersos, né, onde você tem uma resistência química muito forte, ele é um material muito bem utilizado também, né, como aplicação em túneis e paredes de contenção. Ele pode ser utilizado também em estruturas, né, mais expostas à carbonatação. Então, quando a gente vê principalmente esses ataques álcalis, ou então por cloretos e em locais que tem muita atividade, né, para esses pontos, locais próximos à praia, ou então onde tem uma incidência maior de alguns outros materiais mais agressivos, principalmente, né, a gente falando já no processo de um concreto armado, para poder o proteger e trazer mais durabilidade para a armadura. Então, utilizar uma matriz de uma pozolana, né, uma matriz como a metacaulinita, por exemplo, ela traz, né, bastante, né, dessa ideia para poder melhorar essas características, né, a longo prazo. Então, eles conseguem trazer mais durabilidade, diminuindo algumas outras coisas. Então, ele tem, né, para argamassa também você pode utilizar, porque ele tem algumas questões de dureza, né, para isso. Então, e é uma questão que ele também traz uma redução da retração plástica e da porosidade. Então, todos os materiais que a gente vê que tem essas características, a gente faz a utilização deles muito bem. Aí eu vou trazer 2 pequenos estudos de caso, né, que foi uma questão de uma substituição parcial, né, com adição de cimento Portland, e a gente vai verificar que eles fizeram basicamente, né, 12 corpos de prova para cada traço, e testaram todos eles a compressão com 28 dias, e foram fazendo algumas, né, substituições, né, aqui em todos eles, e nesses casos a gente tem uma substituição de 5, depois de 10, né, da matriz, de 5%, depois de 10% da matriz, e nesse caso aqui de 15% da matriz. Todos eles tiveram um ganho em relação à matriz original, só que existe um limite, né, que foi nesse caso aqui, que depois dele passou a perder. Então, nem todos os... Então, esse é uma das grandes problemas que foi, por exemplo, o caso que eu tive, né, que o meu caso foi uma substituição de 100%, porque está muito voltado para molaridade, né? Você precisa ter um estudo químico muito embasado, porque não é só substituir a matriz, né? Você precisa de outros materiais para você equilibrar a equação. Você tem que ter uma equação química muito bem equilibrada, principalmente voltada para a molaridade do material, meio aos demais materiais que tem. Então, dentro ou que alguns deles você tira do próprio concreto, do próprio cimento. Então, se você não tem essas fontes, como, por exemplo, os óxidos de cálcio,
que você não, quando você tira, né, quando todo o cimento que não tem dentro da matriz, você vai precisar de repor ele de alguma outra forma, porque isso vai fazer diferença para esse processo químico dessa molaridade. Então, quando você faz somente a substituição e não verifica, né, nesse processo molar, você tem essa perda também, porque você não conseguiu equilibrar. E um outro, né, que foi um reparo, né, então existe esse caso que foi feito, são vigas, que elas foram fissuradas, né, que eles tiveram, submeteram elas cargas, tiveram um processo, e tiraram esse pedaço aqui de baixo, e depois fizeram substrato com alguns materiais diferentes, né, alguns deles à base de adições ou substituições de metacaulinita, e o último com grout, né, para poder fazer. E o ensaio era um ensaio de tração, né, de flexão, né, para você verificar a tração na flexão, e aí foi utilizados alguns extensores, algumas outras coisas para poder verificar principalmente, né, como a fissura, né, iria ocorrer. E aí a gente tem alguns casos de algumas fissuras que foram ocorrendo, né? Esse caso daqui é feito com todos eles com reparo, né? Então eles, de uma forma mais geral, ocorreram, né, por flexão, né? Todos os rompimentos foram. E tem o último, né? Que é esse pedaço aqui, ele vai mostrar, né, todos os processos que eles fizeram. Então eles criaram esse corpo de prova que só fizeram o reparo, né, basicamente com o próprio material. O segundo, né, o primeiro, é a parte de uma adição que é esse A100, que é uma argamassa de metacaulinita com 10%, o segundo é com 15%, e o último é feito com grout. Enquanto que todos eles, né, tiveram, né, principalmente por fricção, o último teve uma coisa mais voltada, né, ele rompeu principalmente nessa ligação entre o substrato e a matriz original, e ele foi mais diametral, ele quase que foi um processo de cesariamento. E só para poder ter uma visualização melhor, né, numa questão de curva de tensão e deformação de cada um deles, a gente vai observar nesses processos que quase todos eles romperam a mesma carga, né, que foi 14, na realidade todos eles fissuraram com 12,8, pelo que está na pesquisa, quilonewton, e depois disso, né, a gente vai ter uma questão de deformação, onde o que mais deformou foi aquele que teve o reparo com 10%. E aqui é uma deformação somente naquela parte de transição, que é na ligação entre os dois substratos. Então, basicamente, né, o que esse trabalho quer propor, né, é que a metacaulinita ela é muito reativa, é um material pozolânico muito reativo, e uma ferramenta muito valiosa para a gente utilizar, dependendo daquele tipo de situação que a gente almeja, porque ela tem diversas, né, propriedades benéficas que a gente consegue incorporar na matriz, né, que a gente está utilizando, seja ela uma matriz cimentícia de cimento Portland, ou de algum outro material que seja, né, para poder a gente trazer esses ganhos, né, tanto de resistência, quanto em alguns outros ambientes que possam estar menos propícios ao material de origem. Seria exatamente isso. Obrigado a todos. Dúvidas? Muito bom, muito interessante, André. Gostei muito. Você, quando leu ali o trabalho, esse último que se apresentou, falaram alguma coisa sobre o tratamento do substrato antes da aplicação desses materiais? Eles falaram que, na realidade, todos esses, na hora de fazer a aplicabilidade, eles fizeram eles fizeram os corpos de prova, né? Depois de fazer os corpos de prova, eles separaram, todos eles há basicamente 28 dias, e na hora de fazer a junção entre um e outro, né, eles fizeram a limpeza, né, do espaço com água, né, passaram depois um pincel para poder tirar o excesso de poeira, e fizeram a junção, né, dos dois materiais. É porque no meu pós-doc eu fiz um estudo semelhante.
Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz vigas maiores, com 2 metros, e deixei, coloquei o isopor para deixar já o buraco ali embaixo, né? E fiz em cima também. E usei argamassa cimentícia, argamassa de reparo, com base cimentícia e com base polimérica. E elas desplacaram no final, após a ruptura, elas desplacaram. Então, eu achei interessante até essa comparação, porque ali os três, o único que faz isso também, o ponto daquela cunha, é um ponto estratégico ali. Né? Então, você vê que teve a fissura ali com grau. Mostra aquela figura de novo, que eu quero ver o formato desse vazado aí que fizeram. Essa foto? Deu uma piscada aqui. Está vendo aqui? Ó? Esse tipo de corte a literatura não indica. A literatura indica, no reparo, você fazer um corte perpendicular, Uhum. que encunha melhor, e não esse que está aqui. Está vendo? Quer dizer, a gente vai olhando os trabalhos e a gente vai tendo outras ideias, mas muito interessante, André, gostei muito, e é um material mais sustentável, né, do que usar o cimento, né, metacalcário. A gente tem um processo de queima, o beneficiamento dele ele é menor, né? Então, com isso a gente gasta menos energia, ainda não zero, mas menos. E alguém tem alguma pergunta para o André? Parabéns, André. Ninguém tem pergunta para o André? Certo. Tá bom. Então, vamos passar para a Viviane. Viviane, você conseguiu voltar? Ai, consegui. Muita luta. Que bom. Então, vamos lá. Ai, deixa eu ver aqui, que eu já nem lembro mais também como é para... Acho que é tela cheia, né? Eu tô perdida. Meu computador tá horrível. Eu tô numa luta com ele hoje. Tá aparecendo? Não. Aqui ainda não. Acho que agora foi. Agora, está rodando a bolinha. Mas eu acho que quando você Tá. botar em tela cheia, não vai aparecer. Tá aparecendo? É porque quando você... Eu acho que você compartilhou só a janela. Deixa eu ver. Tenta ir lá no botãozinho de apresentar. Vê se vai primeiro, antes de sair. Aí. E aí, foi? Não. Não, viu? O André entende tudo. Tudo não, tudo não. Tudo é muita coisa. Onde é que vai, então, André? É no mesmo lugar, Então, tá? onde você botou para apresentar, é no mesmo lugar. Só que a diferença é que ele vai te dar duas opções: uma janela e tela inteira. Eu coloquei tela cheia. Não, Não, vê se ele não tem uma tela inteira, exatamente dizendo isso. não, tem janela e tela cheia. Então, seria tela cheia, mas o que estava ali era uma janela. Tanto que a janela, ele te dá Vou exatamente tentar a aqui de tela que novo. você está utilizando. Agora vai. Esse vai. Foi? Foi. Ai, ótimo. Obrigada, André. Vai lá, Vivi. Pois é, aqui eu vou falar sobre tecido de malha aberta. Eu resolvi falar sobre tecido de malha aberta, que realmente eu venho acompanhando o trabalho da Fabiana no laboratório, e é uma coisa que eu não tinha muito
não tenho muito conhecimento e eu achei interessante, né, para aprender e até se quiserem, enfim, professores, assim, se quiser falar, somar alguma coisa, eu estou aberta aqui, porque, enfim, o intuito aqui é a gente aprender, né. Com relação à introdução do tecido de malha aberta, ele é um material composto por fibras dispostas de maneira entrelaçada, que são os filamentos de fibras estruturadas. Ele forma uma estrutura com aberturas regulares, essa abertura pode variar, que, ao ser inserida na matriz cimentícia, ela pode melhorar significativamente o desempenho mecânico do conjunto como um todo. Aqui a gente consegue ver uma matriz cimentícia, um tecido de malha aberta, e bem aqui o tecido de malha aberta inserido na matriz cimentícia. Essas aberturas, que a gente consegue ver nesse tecido de malha aberta, ela permite que a argamassa, o concreto, se infiltre e se integre a malha, criando uma ligação reforçada. Esse tecido de malha aberta é muito utilizado como reforço estrutural e é uma solução não convencional que está sendo explorada na construção civil, especialmente com reforço de argamassas e concreto. Eu vi que aqui no Brasil eles usam muito, como, a gente ainda vai até mais para frente falar, mas como reforço de alvenaria, alguma coisa assim. E eles utilizam demais, vi vários estudos na Alemanha, né, sobre isso. O tecido de malha aberta ele pode ser feito de diversos tipos de materiais, como fibra de vidro, carbono, basalto, aramida, e até mesmo fibras naturais. Isso vai depender da aplicação e dos requisitos de resistência necessários para aquele reforço, né? As principais características desse... Oi? Só um minutinho. Para as telas de... E aí eu estou falando com epóxi, né? Com fibra de vidro, elas são utilizadas na alvenaria para melhorar a rigidez, não é resistência, a rigidez do pano de alvenaria. Eu fiquei com uma dúvida, eu vou mostrar aqui para frente, professor, eu vi um trabalho e é tipo uma estrutura que eles fizeram uma recuperação, e era uma estrutura tombada, e eles aplicaram na parede de alvenaria. É isso. Entendi. Entendi. Tá ótimo. Obrigada. Não, a alvenaria, quando está fissurando, né, aí você reforça com essa tela. É usado também, sabe em quê? Isso, em obras novas, quando você tem a ligação do pilar, da viga, com a alvenaria. Então, sim, você tem um pilar aqui, uma viga, você coloca a tela ali e aí você coloca a alvenaria. Chapa a argamassa e coloca a alvenaria. A tela faz a ligação entre a rigidez do concreto e a menor rigidez da alvenaria. Entendeu? Eu já trabalhei em obra que eu usei para fazer essa ligação. Ah, isso, já trabalhou em obra, isso eu lembrava. Bem, com relação às principais características do tecido de malha aberta, a leveza. O tecido de malha aberta ele é leve, de fácil manuseio, justamente por causa dessa leveza, é mais fácil para poder transportar também. Ele possui uma alta aderência, devido a essa abertura, a matriz cimentícia, a argamassa, o concreto pode penetrar nessa abertura de tecido, conferindo uma melhor aderência entre os materiais, e assim maximizando a transferência de tensões. Ele não sofre a corrosão, né? Tem uma resistência à corrosão que aumenta a durabilidade da estrutura reforçada, especialmente em ambientes agressivos ou que tem umidade. E tem a flexibilidade. A malha aberta, no geral, ela é flexível. E isso permite que seja aplicada em superfícies curvas e irregulares e que amplia essa utilização, né, em diversas situações estruturais. Eu marquei aqui em vermelho com relação à flexibilidade, porque até eu estou aqui com... Eu até falei que eu peguei amostras aqui, né, que é de fibra de vidro e de carbono, e a gente consegue ver que o de fibra de vidro ele é menos flexível que o de carbono, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa flexibilidade aqui. Essa flexibilidade, ela vai ser afetada, né? Porque vai depender da característica do têxtil, como, por exemplo, a sua gramatura, o seu tipo de ponto de costura, tem vários tipos de pontos de costura. Isso vai influenciar diretamente essa maleabilidade do tecido. Além disso, o tecido ele é formado basicamente por têxtil, que são os filamentos. Esses filamentos eles possuem, em média, de 5 a 3 microns de diâmetro, vai depender do material. E esses conjuntos de filamentos formam os fios e os feixes, que são agrupamentos de filamentos. Isso aqui.
O design texto ele pode ser adaptado, vai conforme o material, a gramatura do fio, o tamanho da abertura da malha e padrão de ponto de costura. Bem aqui a gente consegue ver 2 padrões de ponto de costura, e pilar e plano. E ainda falando sobre o que afeta essa flexibilidade, esse número de filamentos no feixe, comprimento de laço de ligação, ele pode influenciar a estabilidade e a propriedade mecânica do feixe como um todo. E isso vai alterar a penetrabilidade da partícula de cimento. A professora chegou a falar sobre isso na última aula, né? Que o material cimentício, ele acessa os filamentos exteriores, que a gente consegue ver aqui nessa figurinha azul. O núcleo, ele não é alcançado. E aí vem também essa impregnação nos textos, que pode ser com resina epóxi, ou bem que eu coloquei o butadieno, estireno, e para poder fazer com que ele seja mais eficiente e transmitir a carga igualmente para toda a estrutura, né, daquela fibra. E essa impregnação, ela também vai afetar essa flexibilidade. Esse material aqui que eu estou é muito engraçado. Ele passou por... Talvez a professora consiga explicar melhor. Ele passou por queima e a Fabiana verificou qual foi a quantidade de resina nele. Esse daqui aparenta ser menos flexível, de fibra de vidro, ele teve 20% de resina. O carbono, ele apresentou 90% de fibra de resina. Eu não sei se eu não, só trouxe como curiosidade, mas realmente eu não entrei a fundo como é que funcionaria. Essa resina é diferente, a fibra de carbono, ela parece uns fios de cabelo, o comportamento dela é bem diferente. Os módulos de elasticidade são diferentes também. Também, verdade, professora. Bem, os materiais mais utilizados na fabricação desse tecido de malha aberta são as fibras de vidro, carbono, basalto, são as 3 que eu vi mais estudos e falando bastante. A fibra de vidro é amplamente utilizada, as malhas de vidro são mais leves, resistentes, não sofrem corrosão, e ela melhora a resistência à tração e flexão, além de serem relativamente baratas. Quando a gente vai para a fibra de carbono, ela já possui um custo mais elevado, ela tem alta resistência, mais resistente do que a de vidro, e também possui baixo peso próprio. Já a sua aplicação, ela requer um alto desempenho estrutural. Quando a gente entra na fibra de basalto, a fibra de basalto, a gente não tem a produção dela aqui no Brasil, já que ela é feita de rocha vulcânica. Eu vi que tem uns estudos na China, de fibra de basalto. E a rocha vulcânica é transformada em fibras, e ela apresenta alta resistência mecânica e química, alta resistência à tração, altamente resistente à corrosão, à umidade, agentes químicos, excelente resistência ao calor, ela supera temperaturas extremas mais ou menos mais do que 500 graus Celsius, mais ou menos. E por ser um material extraído de rochas vulcânicas, o basalto ele é considerado um material ecologicamente correto. Gente, espera aí, que eu meu computador aqui não funciona. Se estiver carregando e ele está uma benção, ele está parando aqui de carregar. Deixa eu só ver se eu consigo. Ainda falando sobre materiais utilizados como tecido de malha aberta, tem a aramida, que possui ainda trabalhando com uma alta resistência à tração, superior a muitas fibras, incluindo basalto, e são extremamente leves. Só que a aramida ela é resistente ao calor, mas ela pode degradar em temperaturas extremamente altas. Aí vem as fibras naturais, que vem a juta, que está aqui nessa imagem, sisal ou coco. Elas são umas alternativas mais sustentáveis, né? E ela gera menor impacto ambiental, tem projetos, são usados em projetos de baixo custo, e também a gente tem que verificar onde tem a disponibilidade, né, dessa fibra. Só que ela possui uma resistência à pressão menor e a durabilidade em comparação com as fibras sintéticas. Ela tem também uma relevância. Como ela é obtida de fontes vegetais, ela pode apresentar uma maior variabilidade em termos de propriedade mecânica, física e química em comparação com as fibras sintéticas ou minerais. A gente pode ter um controle maior. E a aplicação desse tipo de tecido como reforço estrutural. Pode ser em reforço de argamassas, reforço de concreto, estrutura de alvenaria, que a professora estava até falando aqui, reabilitação e reforço de estruturas antigas e aplicação em concreto projetado. Em reforço de argamassa, elas são muito usadas em fachadas, paredes de alvenaria, previne fissura e aumentando a resistência à tração. Em concreto, ela pode ser aplicada como reforço superficial em lajes, pilares e vigas, aumentando a sua capacidade de carga.
Em reforço de estrutura de alvenaria, pode ser incorporado em reboco e revestimento de alvenaria, conferindo maior durabilidade e resistência a variações térmicas. E reabilitação e reforço de estruturas antigas, ela é amplamente utilizada na reabilitação e reforço de estruturas danificadas, como pontes, túneis, edifícios históricos. E ela é muito bom porque, como não há necessidade da gente ter aquele cobrimento mínimo, né, que o concreto armado solicita, a gente consegue fazer uma estrutura um pouco menos robusta e a gente consegue garantir a integridade estética, né, dessa estrutura antiga. E também é utilizado em concreto projetado. Muito bom para ser utilizado nesse tipo de concreto, porque ela reforça contra deslizamentos, fissuras e é mais fácil a aplicação, né, desse tipo de concreto. Com relação às suas propriedades físicas, ela tem flexibilidade, leveza, a maleabilidade, que a gente já até conversou, que pode ser aplicada em superfícies curvas e irregulares. É uma estrutura aberta que permite a penetração da matriz cimentícia, conferindo uma melhor aderência. Com relação às propriedades mecânicas, resistência à tração, flexão, aumento da tenacidade à fratura de compostos cimentícios, controle de fissuras em argamassas e concretos e o alto modo de elasticidade, em geral. E com relação às propriedades químicas e durabilidade, resistência à corrosão, ataque químico e umidade. A durabilidade em ambientes agressivos, eu coloquei que falta estudo para comprovar esse item, porque por ela já ter uma melhor resistência à corrosão, ataque químicos e à umidade, já indiretamente já vai conferir uma melhor durabilidade para aquela estrutura que vai utilizar esse tipo de material. Só que eu estava vendo que faltam estudos mais a longo prazo para verificar como vai ser, né, esse real comportamento, essa durabilidade utilizando esse tipo de material. As vantagens, né, redução de fissuras, a facilidade de aplicação, ele é fácil de transporte, é leve, a flexibilidade dele, a gente pode usar em superfícies curvas irregulares, a durabilidade, que eu acabei de falar, ele é executado em camadas finas que alteram minimamente a seção transversal do elemento. Tem vezes que a gente tem uma estrutura que a gente precisa reforçar e a gente não tem uma área que a gente vai aumentar a seção daquela estrutura e a gente não tem uma área para fazer esse trabalho, então ele entra com uma boa proposta para isso. Com relação à sustentabilidade, já que a gente vai diminuir a quantidade de material cimentício, a gente vem com aquela que ele é um material mais sustentável, também pode usar fibras naturais, materiais recicláveis, mas, ao mesmo tempo, ele vem naquela, eu até coloquei em vermelho aqui, que ele vem naquela contrapartida, né? Porque tem a produção dele em si, né? Dele ser industrializado, então a própria produção dele já não é tão sustentável, então ele é sustentável por um lado e não tão sustentável pelo outro, então eu não sei até que ponto, pesando as duas balanças, o que vai ser, né? Mas, no geral, a gente pode dizer que ele é um material mais sustentável. Contra as desvantagens, a menor resistência à tração em comparação com a FRP ou aço, a durabilidade das fibras naturais pode ser limitada em condições extremas, pode não ser suficiente projetos com demanda de alta rigidez e capacidade de carga, e é aquilo que eu acabei de conversar sobre a sustentabilidade. Apesar de ser mais sustentável, a fabricação do tecido envolve a produção de fibras, cujos processos industriais consomem energia significativa e geram emissões de gases de efeito estufa. Aí, como curiosidade, quando fui pesquisar ele, eu senti dificuldade, não é simplesmente colocar tecido de malha aberta, têxtil. Eu achei ele vinculado a nomenclaturas, como argamassa reforçada com tecido, TRM, matriz cimentícia reforçada com tecido, FRCM, concreto têxtil, TRC, ou argamassa reforçada com tecido, FRM, que é onde é muito aplicado esse tipo de tecido. E eu não achei normas específicas dele, mas tem normas de outros tipos, outras de fibras, outros materiais têxteis, que podem dar algum embasamento, alguma ajuda, como eu trouxe aqui o ACI 440, que ele aborda materiais têxteis com reforço de estruturas. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de aplicação, esses exemplos são em Portugal, é um hotel onde foi restaurado e foi aplicada malha têxtil de carbono, na alvenaria. Bem aqui é uma chaminé, essa chaminé, pelo que eu vi, ela era tombada, e ela estava apresentando deterioração dos tijolos, fissuração ao longo da fuste de chaminé, deterioração da argamassa, assentamento e lacunas. Então, foi feito, aqui a gente consegue verificar que foi aplicado uma camada de malha, de tecido de estrutura aberta, bem aqui o aspecto final, após a aplicação da malha, e bem aqui a chaminé já toda reabilitada.
Aqui é um restauro de uma igreja também, em Lisboa, e foi aplicada, bem que a gente consegue ver que é uma estrutura curva, né? Foi aplicada também um tecido. Aqui foi um edifício em Cascais que ele sofreu um incêndio e teve danos severos, aqui como a gente consegue ver no concreto, reduzindo a capacidade estrutural da laje em torno de 25%, dos pilares 30%. E foram reforçados, bem que a gente consegue ver o reforço da laje, foi reforçado também com esse tipo de malha. E aqui o estádio do Maracanã, quando ele passou pela reforma para a Copa, ele também utilizou esse tipo de malha, bem que a gente consegue ver em 2 camadas, um pilar, reforço de pilar, e aqui de arquibancadas. A professora falou também sobre que a gente poderia fazer comparação de catálogos, né, de fabricantes. Eu fui pesquisar catálogos de fabricantes. No Brasil, eu achei esse catálogo de fabricantes muito interessante, fibra de carbono. Ele não só vende o produto, ele explica com relação a toda a parte de características técnicas do produto. E o que eu achei mais legal, ele tem um software de cálculo no próprio site. Eu achei super interessante isso. Aí eu achei, para comparar aqui, eu achei uma empresa, um catálogo, pelo que eu vi, dos Estados Unidos, e ele não contém muita coisa tecnicamente sobre... Isso foi, na verdade, a maioria dos catálogos que eu vi de empresas de fora do Brasil, a grande maioria, ele não tem tanta coisa técnica, tanta informação técnica. Né? E, concluindo com tudo isso, o uso de tecido de malha aberta como reforço estrutural, ele apresenta uma solução inovadora e eficiente, já que ele combina leveza, resistência e flexibilidade, e para alguns reforços é extremamente importante, né? Vai depender do tipo de fibra material utilizado, esse tecido ele pode oferecer excelentes propriedades mecânicas e aumentar a durabilidade. É uma solução pouco invasiva, de fácil aplicação, pode ser feito sem interrupção da utilização da estrutura, dependendo do caso. Né? É um material leve, sem incremento de carga, é um sistema que não sofre corrosão, e ele consegue permitir o traçado e a aparência original daquela estrutura, e ele contribui para uma abordagem mais sustentável, especialmente quando combinado com material reciclável ou com fibras naturais. Né? Bem aqui as referências que eu utilizei, e é isso. Vou perguntar alguma coisa. Muito bom. Muito bom, Viviane, gostei do seu trabalho. Eu acho que a aula de hoje foi super interessante. Um trabalho foi complementando o outro e nós chegamos aqui com uma ideia bastante boa desses materiais mais modernos que estamos usando. O que vocês acharam? Achei a aula de hoje boa, produtiva, até conhecer outros materiais, outras pesquisas, né, que já foram feitas, então foi muito interessante. E aí, agora, quando Viviane apresentou esse catálogo do S&P, como é que é a vida da gente, né? A gente vai chegando a uma certa idade, e quando olha para trás, vê tanta coisa que já fez. Quando eu estava fazendo pós-doutorado em Lisboa, porque surgiram, eu comecei a estudar lá essas fibras de carbono para fazer reforço, que foi um pedido lá do meu orientador, e aí comecei, foi o primeiro estudo em Portugal que teve, foi o meu pós-doutorado. E um amigo até brasileiro, que mora lá já há muito tempo, conheço ele, o Thomas Ripper, ele estava, foi à Suíça para acompanhar a apresentação dessas fibras. Eu não podia ir, ele foi, e justamente o dono da S&P. E depois ele me pediu, Regina, você pode me ajudar a traduzir? Aí, que ele estava querendo um catálogo lá em Portugal, tem representação lá com o Fernando Dourado, que eu conhecia ele. Quer dizer, conheci, né? Era um rapazinho na época, agora já está bem mais velho. Mas eu traduzi, fui a primeira a fazer a versão em português desse catálogo. Na época não tinha esses materiais, eram menos, né? Inclusive, as fotos que eu tenho na apostila
são fotos que o Tomás fez nessa visita que foi lá na Suíça. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, nossa, a vida dá voltas. Legal. Como eu já estou velha. Já dei muitas voltas. Bom, pessoal, então, alguém tem alguma pergunta para a Viviane, alguma contribuição? Tá bom. Então, vamos parar por aqui hoje. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos em loco, todos nós, tá? Juan, fala. Professora, eu queria dar uma palavrinha com a senhora depois que o pessoal sair. Com certeza. Tá ótimo. Então, um bom dia para vocês, uma boa semana e até quarta-feira lá. Professora, a gente lhe manda, né, para a senhora e para a Kissel a apresentação? Sim, manda, bota no Classroom. Ah, é ótimo. Tá bom. Se ela vai querer olhar e a gente já vai dando nota para vocês, aí a gente esquece o que vocês falaram. Eu gostei muito dos trabalhos, mas é só o slide, tá? Só o que vocês apresentaram aqui. Tá, bom? Tá ótimo, professor. Tá bom, obrigada. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Lucas. Tchau, gente. Tchau.